mas ela passou a ser Somos Educação, Pearson Educação, né? Education, Pearson Education, Cengage Education, e só o grupo GENG talvez ainda persista no grupo editorial, mas provavelmente, porque eu não sou mais uma editora, eu sou uma provedora de conteúdo para o ensino universitário. Então isso muda tudo, não é só mais o livro, é o vídeo, é a dinâmica, é a maneira, é a forma. Então, nesses desafios que nós estamos inseridos. Quem é importante nesse desafio? Só a alta cúpula da empresa? Não. Sabe onde isso mais acontece? No dia a dia, entre assistentes, gerentes, supervisores. É ali que as ideias circulam, porque as pessoas estão em constante contato com o mercado. A riqueza de informação acontece ali. Por isso que a troca de ideia é muito importante. Essa ideia de, olha, ouça mais e fale menos, parece uma frasezinha de efeito. Não, isso é fato. Isso é importante. Ouvir as experiências para construir. Ouvir as experiências para construir. Não fui sempre assim, já disse, né? Já fui muito mala. Muito mesmo. Eu talvez não me contratasse se eu me encontrasse comigo com 20 anos. Me conhecendo, né? Claro, né? Estou dizendo. Mas eu peguei a fase boa, então. Graças a Deus, hein? Você pegou depois dos 30, já estava mais maduro, né? Vamos lá. Bom, eu estou um pouco perdido aqui com o horário, mas está tranquilo ainda, né? Então, olha, mesmo com a retomada do crescimento econômico, o mercado não voltará a ser como antes. Ele se transformou. Então, essa é a questão. Quem nesse mercado, estou falando de mercado editorial, mas há outros segmentos, como eu já disse, nessa mesma situação. Quem está esperando a economia se restabelecer, segundo os especialistas aí para 2021, 2022, a voltar aos patamares do melhor momento, que foi talvez 2013, 2014, dos últimos, dos períodos recentes, quem está esperando essa volta não vai conseguir nada, porque o mundo mudou. O mundo mudou e ele vai continuar mudando. E isso é muito bacana, porque isso arrebenta com as estruturas, quebra os paradigmas e abre novas oportunidades. Essa é a grande sacada desse mundo novo. Essa é a grande sacada do mundo novo. Entendeu? Seria muito bom se eu fosse contratado como gerente de uma empresa, tivesse meu escritório, sentasse atrás da mesa para assinar um papel de vez em quando, dar uma ordem, olha, aperta aqui, vai por ali. Não, o desafio é muito maior do que isso. Tanto que, por exemplo, né, se fala muito em empreender, né, vou empreender, a liberdade, tal, aquelas coisas todas, né, olhando esse mundo novo. Às vezes não é esse o caminho. Porque ser funcionário, ou ser empregado, por exemplo, né, o termo parece pesado, mas construir uma boa carreira profissional dentro de uma boa empresa é uma forma de empreender. Até porque se não tiver o espírito empreendedor mais, não vai sobreviver. Não dá para viver mais na passividade. É cada vez mais exigido essa interatividade, essa capacidade de contribuir, de pensar. Vamos montar um negócio próprio, como eu, sem reserva financeira, sair depois de quase 30 anos no mercado para ir tentar uma coisa por conta própria, sem ter uma reserva financeira, apostando apenas no ativo construído, nos relacionamentos. É um pouco de loucura? É um pouco de loucura, mas quem não gosta de ter um pouco de... Quem não gosta de ser um pouco louco na vida, né? Aliás, os loucos constroem mais. Agora, olha que interessante, a gente sabe tudo? Não sabe, eu estou dizendo. Eu saí com um plano montado para publicar livros, produtos, bens tangíveis para vender. E o mercado me ensina que eu estava olhando para o lugar errado, que o negócio é apostar no serviço, porque tudo caminha para o serviço. Então tudo muda. Então nem sempre, a questão do trem. Às vezes você está olhando, acha que está indo numa direção, está indo na outra. Então eu preciso compartilhar. Então eu preciso o quê? Monitorar constantemente o meu mercado e as inovações tecnológicas. A mudança pode acontecer no dia seguinte. E aí, vocês que provavelmente já passaram pelo porta, vai falar quem é o líder, quem é o seguidor, quem tem a obrigação da dianteira, quem não tem a obrigação. Mas hoje eu acho que essa matriz dele, eu acho que muda. Porque, independente se você é um ocupante de nicho, ou se você é um seguidor, se você é um líder de mercado,
acho que inovar é a grande oportunidade de fazer o novo, é a grande oportunidade de conseguir aquele espaço que se espera. E agora existe aí um mundo com muitos recursos, tecnologias acessíveis, tecnologias mais baratas. O negócio é construir. Então, essa é a situação do mercado. Agradeço os ouvidos aí até esse momento e abro aí então para quem quiser perguntar, debater, discutir, enfim. Gostei bastante. Quero agradecer também em nome dos nossos alunos, dos professores que estão aqui. Eu adoro Kindle, né? Adoro, tem um monte de livros. Adoro os livros eletrônicos, mas no último ano eu fui vítima, eu acho, de uma nostalgia. Apareceram 2 ofertas de Clube do Livro. Você viu que está voltando isso, né? Um Tem clube de tudo, né, na verdade. E o outro de negócios. E eu estou gostando muito. Todo mês eu recebo um livro que é surpresa, não sei qual vai ser, tanto de um lado quanto de outro. De um lado um romance, escolhido por um conselho editorial formado por grandes escritores brasileiros, né? E o outro livro de negócio que é escolhido também por um conselho formado aí por exemplo, o Sofia Esteves, da Companhia de Talentos e algumas outras pessoas. Que tendência é essa? Pois é. Boa pergunta, hein? Existem assim muitas vertentes para se olhar isso, né? Eu vou falar da forma que eu vejo. Da mesma forma, por exemplo, que a gente tem pessoas correndo atrás de vitrolas e vinis, que vai acontecer com o livro. Mas assim, a minha percepção de futuro é o dia em que alguma desses grandes players aí do comércio eletrônico, ele vai criar uma verdadeira rede social do livro. Então, por exemplo, por assinatura eu tenho acesso a quantos livros eu quiser. Ali eu faço a minha prateleira de leitura, eu indico para os meus amigos, eu vou passando e vou trazendo mais assinantes, e quanto mais assinantes, mais vai render. Eu entendo que o livro ele caminha para isso aí. Mas, em paralelo, terão os grupos com as suas preferências. Vão ter os grupos que ainda vão comprar o livro impresso, numa dimensão muito menor. Vai haver aquele que quer ter o e-book dele para, assim, enfim, fazer o que ele quiser. Então, vai se construir isso. Por exemplo, há algum tempo atrás, teve uma pequena editora que teve uma ideia brilhante. Ela pegou, por exemplo, Vidas Secas de Graciliano Ramos, que é um livro que se encontra a R$15, 16, R$20, por exemplo, e fez uma edição de R$170 e vendeu 10 mil exemplares. Nossa! Por quê? Porque ela apostou nas pessoas que são amantes do livro, dessa literatura, e fez uma edição de luxo que saltava aos olhos. Eu queria dar de presente para alguém. Olha, você já leu o Graciliano Ramos? Vai ler aqui agora, nessa edição. Então, são os nichos que vão se formando. Mas a massa, eu entendo que vá realmente para o eletrônico. Era o objetivo da COSAC, né, Inário? Por exemplo. Mas que também, esse é um caso interessante. Também se perdeu no mercado, né? No caso da COSAC, para quem é da área de design e criação, o caso da design é que ela realmente apostou no design como diferencial, mas encareceu demais. O problema é isso, né? Quanto é que eu vou pagar no livro? Se ele passa a barreira dos 50, já é complicado. Se passa a barreira dos 100, diminui mais ainda. Então, quanto é que eu vou pagar no livro? Então, essa é a questão. Por isso que é difícil, né, equilibrar o diferencial com preço, com preferência. Mas eu entendo que o mundo ele vai se digitalizar cada vez mais, não tem volta. Alguém quer perguntar algo? Não, bom, prazer conhecê-lo, conheço a editora de muitos anos, né? E você me fez uma pergunta agora há pouco, né? E indiretamente contribuir talvez dos produtos
que mais vendeu do meu supervisor. Agora, falando sobre mercado científico, de livros científicos, talvez a minha grande dúvida ainda seja que nós ainda somos muito órfãos em relação não só a metodologias, eu acho que a educação de ensino superior, ela não usa essas plataformas de uma forma muito inteligente, que não é só o livro, eu acho que você tem razão, mas assim, há um espaço talvez para outras coisas que, por exemplo, jogos, não falo nem os virtuais, eu falo em jogos físicos. Eu gostaria muito de trabalhar com essa dimensão da educação, dando um espectro mais lúdico à educação. Eu acho que ela não tem, ou seja, ninguém está olhando para isso. Ou seja, jogos físicos, jogos de tabuleiro, né, talvez aí jogos de estratégia, ou seja, você ensinar com um outro olhar. E aí, claro, isso se insere muito mais no contexto de metodologias muito mais ativas. Né? O que você pensa sobre isso? Essa pergunta da professora, mas em todo caso, professor, eu entendo que a metodologia ativa é a que levantou essa poeira olha, é preciso inovar e criar uma dinâmica. O professor Messias, da USP de Dracena, campus de São Carlos também, conhece ele, professor? Pois é, ele é das grandes mentes aí relacionadas à metodologia ativa, que, por exemplo, ele inovou a sala de aula, ele tirou as cadeiras comuns e colocou mesas triangulares para criar grupos de até 6 pessoas, e eles não ficam estudando teorias, eles levam a teoria para ler em casa e voltam para construir na sala de aula. Então tem muitas iniciativas pontuais, e nesse ponto eu concordo com a professora, eu acho que aí está a grande oportunidade, para ainda as que vão manter o ensino presencial efetivo. Eu particularmente gosto do ensino presencial, mas tudo indica que será um misto, né? Será lá na frente, você não vai ter EAD presencial ou EAD. Você vai ter um curso superior com alguma carga presencial e alguma carga à distância, né? Então vai ser dessa forma. E para a produção de interatividade, tanto no virtual quanto no presencial, é uma grande oportunidade. Na época, a Editora Atlas publicou um livro do professor Tubino, da Universidade Federal de São Carlos, da área de produção, e que ela traz um jogo. Mas aí veio a questão seguinte, replicar o jogo exige um esforço muito grande.